Bom, gente, então, na aula passada, a gente parou por aqui, né? Todo mundo vendo a minha tela, tá tudo certo? Deixa eu tentar tirar aqui uma coisa que tá no meio, eu não tô vendo. Deixa eu organizar aqui a minha tela, tá? Problemas de áudio, alguma coisa, vocês vão falando, tá certo? Bom, então na aula passada a gente estava falando sobre o Aldo Rossi, lembrando que o Aldo Rossi é o nosso segundo arquiteto, que é das vozes principais da retomada do historicismo na arquitetura pós-moderna, tá? Na aula passada a gente terminou nesse slide aqui, em que a gente estava falando sobre esse conceito de racionalismo, tá? Por que eu voltei aqui, então, para a gente entender um pouquinho? Se a gente fosse fazer o seguinte raciocínio, né? O modernismo se caracterizou pelo um excesso de racionalismo e pelo um excesso de funcionalismo na arquitetura, certo? Então, e aí eu tenho o Aldo Rossi, que é um arquiteto que é pós-modernista e que está fazendo uma crítica ao modernismo, né? Então, um caminho natural de pensamento e de raciocínio seria eu pensar assim, poxa, então o Aldo Rossi vai pregar a não racionalidade, né? Vai pregar o irracional ou mais o subjetivo, né? Só que não é isso que acontece. O Rossi, ele continua favorecendo o racionalismo na arquitetura, tá? Só que é um racionalismo diferente do tipo de racionalismo do movimento moderno. Então, o Rossi, ele se enquadra num perfil de arquitetos que é chamado de neorracionalista, certo? Mas então, que tipo de racionalismo que o Rossi está retomando, tá? É importante a gente ter em mente que na história da arquitetura, principalmente quando a gente tem um foco muito grande na teoria da arquitetura, tá? Na teorização, na organização dos fundamentos e do pensamento que a arquitetura precisa ter para poder projetar, ensinar, se tem uma ênfase no aspecto racional, tá? Então, só que cada tipo de ênfase no racional se desenvolve de uma forma em cada época na história da arquitetura, tá? Então, a gente pode falar que na história da arquitetura, uma primeira ênfase racionalista aconteceu na Grécia Antiga, tá? Só que a gente não pode falar de racionalismo ainda, e aí é que as coisas começam a ficar um pouco confusas. Por quê? Porque racionalismo é um termo filosófico, tá? É uma vertente da filosofia. Significa o quê? Que a gente vai dar ênfase na razão durante os processos de conhecimento e estudo das coisas e do mundo, tá? Essa teoria, essa filosofia do racionalismo, ela só nasceu no século XV com um filósofo francês que se chama Descartes, tá? Então, René Descartes é o pai do racionalismo. Então, teoricamente, a gente não poderia falar que existiu racionalismo na antiguidade clássica, ok? Por quê? Porque o René Descartes só veio depois, tá? Mas, então a gente, é um erro, é uma anacronia, tá? Anacronia é quando a gente tem um erro de contextualização temporal, tá? Então, é um erro a gente, por exemplo, falar que Platão é racionalista. Platão não é racionalista porque esse conceito de racionalismo não existia antes. Bom, tá dando para entender, gente? Estou dando volta, né, para variar. Mas, então vamos lá. Por outro lado, Platão e Sócrates e Aristóteles, que são os grandes filósofos da antiguidade clássica, falam para a gente da importância de todo o conhecimento que vem do intelecto, tá? Que vem, então, do pensamento. Por isso que o Sócrates fala, né? Só sei que nada sei, tá? Quanto mais eu sei, menos eu sei ainda, tá certo? Bom,
Enfim, mas para sintetizar, vamos falar então que desde os gregos a arquitetura busca obedecer processos intelectuais, tá? Então já na Grécia a gente tinha uma espécie de racionalismo na arquitetura, que se baseou na matemática e na geometria, ok? Quando a gente chega, né, depois no Renascimento, que é no século XIV, no século XV, a gente vai ter os tratadistas da arquitetura recuperando, tá, a ênfase nesses processos racionais para eu fazer arquitetura. Ou seja, eles vão falar que a arquitetura depende de normas, de regras compositivas, tá? Então, depende de certas proporções matemáticas, geométricas, a importância da razão áurea, e etc., e por aí vai, tá? Então, de novo, processos intelectuais para justificar o fazer arquitetônico, tá? No século XV, eu tenho um momento muito importante do racionalismo, tá? Que é o que essa imagem mostra aqui pra gente, tá? Essa imagem, ela é a ilustração de um tratado do iluminismo, tá? Que é típico da arquitetura neoclássica. O que se defendeu no iluminismo? Uma nova racionalidade, tá? Nesse período, entre a arquitetura do Renascimento e a arquitetura do Neoclássico, o que se desenvolveu foi uma arquitetura barroca, uma arquitetura feita de excessos, tá? E que reproduzia simplesmente, então, não sei se, deixa eu anotar, e que reproduzia simplesmente os elementos da arquitetura clássica, tá? Eles só reproduziam as formas, né? O que os tratadistas do iluminismo vão falar é isso aqui, olha, essas formas, elas vêm, quando os gregos instauraram o uso dessas formas, foi porque eles derivaram essas formas da razão construtiva da natureza, tá? Então, o homem olhou para a natureza, olhou para as necessidades, olhou para a razão de construir, né? Entendeu que racionalmente, se eu coloco, né, um elemento vertical aqui, um outro elemento vertical aqui, travado com um elemento horizontal, né, e consigo travar e estruturar, né, isso, eu tenho, então, esse elemento da cabana, da primeira cabana que atende a uma necessidade natural do homem de abrigo, né? E aí ele explica que é por isso, por esse olhar para a razão estrutural e construtiva da natureza, que se derivaram essas formas gregas, né? Então, que o uso dessas formas de colunas gregas da antiguidade clássica tem que ser justificadas por isso, tá? E aí, esse período do iluminismo é um período muito importante de renovação da razão, tá? E é para esse período que o Rossi vai olhar. Por que ele vai olhar para esse período? Tá? Por quê? Porque foi aqui que se definiu a importância também de sistematizar todo o conhecimento que se tinha sobre arquitetura para formar um ensino de arquitetura, para formar normas, regras objetivas, tá? Que um conjunto de arquitetos podia ter acesso a essas normas e que essa construção dessas normas era um acordo coletivo desses arquitetos. Então, todos os arquitetos tinham que respeitar essa normativa dessa arquitetura, tá? Tá dando para entender, gente? Até agora? Sim? Ok, muito obrigada. Bom, então, o que acontece? Durante o movimento moderno, a gente teve um racionalismo, sim. Só que a crítica que o Aldo Rossi vai fazer é que é muito parecida aqui com o que o Venturi tinha feito. É que o racionalismo moderno se limitou à ideia de função, tá? Então, para o
para os modernos, racionalismo significava que a forma derivava da função, eu precisava da função ser definida primeiro, e depois eu tinha, né, a solução formal, né, e que a função também se dava, né, naquela organização do programa de necessidade, da setorização, dos fluxos e etc. Né? Isso era essencial nessa arquitetura. E a funcionalidade também se expressava na clareza construtiva, nas escolhas dos materiais, tá? Então, na precisão técnica. Então, o racionalismo moderno, ele é sempre traduzido por funcionalismo, tá? E aí, o que o Rossi vai falar? Falar assim, olha, a razão que eu defendo é uma outra razão, né? Não é essa do excesso do racionalismo. É uma razão de ordenar a arquitetura, o fazer arquitetônico que veio bem antes do excesso de funcionalismo, tá? E ele vai falar assim, olha, a arquitetura não funciona, não é assim que a gente tem que pensar a arquitetura, né? Os arquitetos modernos, eles fizeram dois caminhos. Ou eles partiam da definição do programa e aí criavam uma forma do nada para atender esse programa, ou então eles trabalhavam com aquela ideia, né, do arquiteto criativo que vem com as formas escultóricas do nada, né, uma coisa meio Niemeyer, digamos assim, tá? Ele vai falar que não, que a arquitetura tem um repertório de formas históricas, tem um repertório de formas que se adequam aos usos ao longo do tempo, né? Que existem formas que comprovadamente, né, ao longo do tempo, elas resolvem alguns problemas funcionais, alguns problemas de programa, e os arquitetos, e por causa disso, a arquitetura é uma construção coletiva, tá? É algo que não pode ser só da individualidade criativa. Existe um repertório que é parte do saber arquitetônico, que todos os arquitetos compartilham desse repertório e que devem conhecer esse repertório. E esse seria um caminho de construção e de projeto de arquitetura. E por que o Rossi escolhe esse caminho, tá? Por quê? Porque é com essa arquitetura que tem esse repertório histórico que as pessoas se identificam mais. Então, de novo, ele está trazendo a discussão sobre a importância da relação e da comunicação entre o arquiteto e as pessoas, tá? O outro, exatamente, é onde eu vou entrar. O Guilherme fez uma ótima pergunta, né? Eu estou abrindo o caminho para falar da noção de tipologia, né? É isso que o Rossi vai fazer, exatamente. Então, e o outro motivo pelo qual o Rossi escolhe, né, esse caminho, porque ele vai falar que a cidade, ele de novo volta na cidade tradicional italiana. É preciso preservar a história dessa cidade italiana, e essa cidade italiana foi construída de acordo com esses elementos e essas características históricas, tá? Então, deu para entender? Antes da gente entrar na tipologia, a gente tem que entender um pouquinho essa noção de por que o Rossi está falando que existe um repertório comum, tá? Um conjunto de formas e de normas da arquitetura que os arquitetos têm que saber e têm que respeitar e têm que fazer parte dessa tradição e desse repertório, tá? O Rossi é influenciado, né, tem uma outra influência e se inspira no estudo da linguística. A gente já falou disso aqui um pouquinho lá no Venturi e vou falar um pouquinho mais agora, tá? Nos anos 60, ficou muito na moda esses estudos baseados nos estudos da linguística, tá?
Uma série de estudiosos, principalmente na França, estavam estudando como que as línguas se formam, tá? Então, como que o português se formou, por exemplo, tão derivado do latim, né? Como que as línguas latinas se formaram, como que as línguas anglo-saxônicas se formaram, tá certo? Estão estudando como que a língua funciona. E também estão estudando como que essa língua é na contemporaneidade, tá? Deixa eu tentar, essa parte é um pouco complicada, eu vou tentar explicar. O que eles estão estudando? Que, por exemplo, como que, de repente, se construiu em determinada língua, então vamos lá, como que no português a gente determinou que, assim, esse objeto aqui, né, a gente vai chamar ele de caneca, né, ou de xícara, tá? Então, em síntese, esses estudiosos estão estudando isso, tá? A ligação entre palavras, sons e objetos, tá? E eles concordam, eles vão estudar também sobre como que, para a gente estabelecer uma comunicação entre as pessoas da mesma língua têm que estar falando a mesma coisa. Então, quando eu falo caneca, todos nós temos que estar associando a esse objeto, porque senão a gente não comunica, tá? Concorda? Né? Senão ninguém vai entender. É tipo assim, bolacha e biscoito, né? Tem gente que cada um acha que é uma coisa diferente. Bom, o que em síntese significa? O que eles estão tentando descobrir? Eles estão falando da importância de como que formas têm significados, né? Se associam a significados. E aí eles passam, né, desse tipo de comunicação que é muito clara, né? Então, diz que é uma caneca, para entender também que, vamos lá, vou fazer mímica agora, porque eu não tenho quadro negro, né? Mas como que sim, outros símbolos podem se associar também a sentimentos, a outras noções, tá? Então, por exemplo, o coração, que eu faço isso aqui, né? Tá dando para ver? Um coração para vocês, né? Então, isso aqui não significa só o formato de coração, tem simbologia de amor, carinho e etc, e por aí vai, né? Então, um dos caminhos disso na arquitetura é compreender que formas suscitam significados, né? E a gente vai ver como que o Ross faz isso. Um outro caminho do estudo da linguística na arquitetura é compreender que o Ross quer dizer para a gente que a arquitetura ela é uma língua igual o português igual o francês tá? Para eu entender a arquitetura, eu tenho que compartilhar dessa linguagem, tá? Então, assim, assim como o português, ele não foi um indivíduo só que inventou o português e saiu ensinando para todo mundo, como que o português surgiu, tá? Provavelmente uma aldeia, uma vila lá onde hoje é a região de Portugal, da Gália, né? Foi adaptando o latim com línguas tribais, línguas originais daquele povo, e aí foi surgindo o português, tá? Ele foi uma construção o quê? Coletiva. As pessoas as pessoas que moravam naquele lugar, né, que definiram ali aquela língua, elas precisaram chegar num acordo de que aquelas palavras tinham o mesmo significado, tá? Então, o que ele fala? Que a língua, ela é algo que é social, que é coletivo, né? É uma construção coletiva, ela não é individual, né? É diferente, por exemplo, da relação da fala, né? Então, o que a linguística estuda, por exemplo, e principalmente esse dado, essa vertente da linguística que é o estruturalismo, tá? Que vai ser o que influencia o Aldo Rossi, vai falar assim que a língua é uma estrutura de signos que fazem parte de uma estrutura maior, que é a vida social, tá? A língua é um produto cultural,
ela não pode ser alterada pelos indivíduos, tá? Porque se eu altero uma palavra da língua, a outra pessoa não vai me entender, né? Agora, lógico que existem falas, existem dialetos, né? Existe a fala, que é um produto individual, e aí eu tenho sotaque, dialeto, que não sei o quê, tá? Que são as individualidades, né? Então, como que isso vai para a arquitetura? Nos anos 60, esse pensamento, então, da filosofia, do estruturalismo, passa a influenciar várias ciências humanas, entre elas a arquitetura. E aí a arquitetura passa a adotar esse método de análise da linguística para estudar o seu objeto, que é a arquitetura e a cidade. E aí é isso que o Ross está falando. Olha, assim como a língua é algo cultural, tá? A arquitetura também é algo cultural, é parte da cultura desse conjunto de arquitetos, tá? Ela é parte da cidade, né? Então ela não pode ser simplesmente uma ação assim, né? Ele vai falar que assim, deixa eu achar aqui onde é que eu anotei o que eu quero falar para vocês. Então, o que ele vai falar é que os arquitetos modernos, eles tinham trabalhado a arquitetura como se ela fosse uma fala individual, tá? Então, assim, ela é uma criação individual, subjetiva, né? Enquanto ele vai falar que não, a arquitetura tem que ser construída dentro da sua linguagem, tá? Dentro desse repertório de formas, desse repertório de normas que transformam a arquitetura numa língua, tá? Então, da mesma forma que na língua eu tenho as palavras, né? Então, no português eu tenho as palavras, que eu encontro todas as palavras portuguesas e os seus significados onde? No dicionário, tá? E eu também tenho uma gramática, que é o que rege a forma como eu vou organizar as palavras para eu me tornar compreensível, tá? Então, ele vai falar que a arquitetura poderia ser pensada da mesma forma. A arquitetura tem um conjunto de palavras, que são um conjunto de formas, que são as palavras, tá? E existem normas e formas de aplicação dessas palavras dentro de um contexto que é para elas se tornarem compreensíveis pelo usuário, pelas pessoas, tá? Porque senão eu não vou compreender o porquê do uso dessas formas, tá? Então eu tenho também normas, regras, que são como se fosse uma gramática para compreender a arquitetura. Deu para entender isso, gente? É um pouco confuso às vezes. Vocês têm dúvidas? Vou mostrar uns exemplos aqui que eu acho que ajudam, tá? Vocês estão vendo a aula, gente? Maria Cecília, não deu para entender ou não tem dúvida? Não tem dúvida, então tá ótimo. Então, assim, será que a arquitetura é mesmo uma língua? Né? Então, segundo Aldo Rossi e segundo o nosso amigo Venturi lá, a gente viu que para eles é uma língua, né? Então, olha só, ele vai falar que a arquitetura tem signos, né? Que as formas poderiam ser pensadas como se fossem palavras, né? E códigos visuais, e que essas formas normalmente têm significados. Então, ele dá esse exemplo aqui, né? Um cilindro, né, lembraria a gente, né, nesse caso aqui, esse cilindro que ele propõe, tem funciona como uma espécie de coluna, né? Então tem um sentido de ser a sustentação para essa outra forma, né? Então que o cilindro e essa sustentação vão representar, lembram para ele, né, a coluna original dos gregos, né? Quando eu penso em coluna, eu me lembro, essa obra é do Rossi, né? É uma fonte dentro de uma praça, tá certo? A gente vai ver que ele usa esses elementos muito simplificados da geometria, né?
Gente, eu tenho 10 minutos, está acontecendo alguma coisa. Eu acho que quando eu ponho para gravar, vai pesando o arquivo e fica menos tempo. Mas aí, assim que acabar, eu já chamo outra, tá? Reunião. Hoje eu tentei pagar esse Zoom para eu não ter esse limite de tempo, mas não consegui, deu problema aqui. Bom, então ele vai falar assim, olha, quando eu vejo um cilindro, uma coluna, eu posso estar fazendo referência às colunas gregas, né, na arquitetura. E as colunas gregas, elas têm um significado de clássico, né? E por sua vez, clássico tem uma ideia de eternidade, de universal, de algo que é considerado bom, eterno, né? Belo por além do tempo, né? Tem uma espécie de atemporalidade, tá certo? Então, o Ross começa a falar isso, que olha, as formas arquitetônicas, elas têm sentido, elas têm significados, né? A outra coisa é isso que a gente já explicou. Se a arquitetura é uma disciplina, ela tem um corpo prático e também um teórico, assim como uma língua, ela tem vocabulário de formas, então ela tem um conjunto de formas já utilizadas ao longo da história pelos arquitetos. Esses arquitetos, ao longo da história, construíram um repertório formal e, mais do que isso, eles associaram essas formas a significados e a usos específicos, tá? E essa associação de formas a usos específicos, né, estruturas formais espaciais e usos específicos, vão ser os tipos, né? Que foi o que o Guilherme me perguntou. Então, a gente vai chegar aqui nos tipos e na tipologia. Então, a arquitetura tem normas específicas, tem princípios específicos e ordenadores, e os arquitetos todos compartilham desse conjunto de saber, tá? Ele vai falar que assim como uma língua muda ao longo do tempo, né, a gente vai adicionando palavras, termos, expressões, né? Vocês já viram aquelas notícias assim? Tem tempo que eu não escuto essa notícia. Acho que tem uns 2 anos que eu escutei no rádio, fala assim, o dicionário Aurélio recebeu uma atualização e foram incluídos 20 novos verbetes, né? Ora, mas como assim, né? Foi o Aurélio que decidiu incluir os 20 verbetes? Não. É porque, de repente, algumas palavras podem ser estrangeirismos, né? Palavras que vêm de fora, ou coisas relacionadas ao tempo que a gente vive, acaba surgindo palavras que a sociedade toda passa a conhecer e compreender. Então, por exemplo, vamos fazer um tweet, né? Vamos tweetar, né? Ora, é uma coisa estrangeira que ainda vem de uma marca, mas todo mundo entende o que é um tweet, né? Porque é um post do Twitter, tá? Eu estou tentando lembrar outra palavra que entre nisso, tá certo? Então, a língua é um processo em evolução, né? Um outro exemplo disso é a adaptação de você, né? Então, assim, o termo você vem de Vossa Senhoria, né? Que depois virou vós me ser e passa a ser você, né? Então, ou seja, a língua vai se adaptando também ao uso social ao longo do tempo, tá? Então, ele vai falar assim, que a arquitetura tem uma tradição, mas que ela também se modifica, só que dentro dessa tradição, dentro dessa linguagem comum da arquitetura, tá? Eu não posso simplesmente inventar as coisas na arquitetura. É a fala do Ross, tá, gente? Um outro arquiteto pode vir e falar que posso inventar o que eu quiser, que é o que o Peter Eisman vai fazer, tá? E aí ele vai falar que, olha, a arquitetura como uma língua, ela seria um sistema, né? Ou seja, ela é maior que a individualidade, ela é maior que a vontade particular de um arquiteto, né? Que os significados das obras são muito anteriores a ele, tá certo? Então, por exemplo, que esse significado do uso de uma coluna cilíndrica, né? Se um arquiteto usar isso, um arquiteto moderno usa isso, então a forma como o Le Corbusier usa isso na Vila Savoie
acaba inserindo o Le Corbusier dentro de uma tradição arquitetônica que é do uso das colunas com essa noção de universalidade, de clássico, de eterno, tá certo? Então, nem mesmo Le Corbusier foge dessa inserção dentro dessa unidade disciplinar que é a arquitetura, tá? Dúvidas, gente? Tá. E aí a gente vai entrar no conceito de tipo, tá? Então, olha só. O Rossi vai fazer, a crítica do Rossi é muito construída em cima da noção de tipologia, tá? Esse é um conceito muito importante. Eu acho que nem todos vocês viram, tá? Porque nem todo mundo fez o TH5, né? E normalmente no TH4 nem sempre a gente consegue chegar no Aldo Rossi, tá? Bom, o Rossi faz essa retomada desse conceito, que é o conceito de tipo. Eu vou explicar para vocês o que é o tipo, tá? Mas, então, o que significa, né? Nesse período, o Rossi está se inserindo, então, deixa eu voltar aqui, tá? Então, vamos lá. O Rossi vai retomar esse conceito, que é conceito de tipo ou tipologia, como o caminho para fazer essa revisão da arquitetura que ele está propondo, tá? Essa crítica à arquitetura moderna também. Ou seja, ele vai buscar na história critérios de ordem de composição que já foram consagrados pela disciplina arquitetônica, ou seja, comprovados por outros arquitetos, pela história da arquitetura, que são princípios essenciais na prática da arquitetura, tá? Que ele vai chamar de permanências. Como é que o Ross trabalha? Ele vai fazer aquela análise da cidade antiga que eu falei para vocês na aula passada. Ele vai falar assim, olha, existiu aqui, de repente aqui na Itália, né, eu tinha um palácio que era um palácio de uma família nobre e que agora esse palácio não serve mais de residência, de moradia, mas esse palácio se adaptou muito bem à forma de um museu ou de uma biblioteca, né? Por que será que isso acontece, né? Ora, porque para o Rossi as formas elas acabam permanecendo mais tempo, permanecendo no tempo, né, na cidade, porque eu não vou simplesmente demolir um edifício porque o uso que eu preciso mudou. Eu consigo adaptar esse edifício a determinados usos, mas essa adaptação para o Rossi não é forçada. Significa que existem características formais e espaciais clássicas que permitiram que essas formas se adequassem a esses outros usos, tá? E aí, dentro disso, está o conceito de tipologia. A gente vai ver como que formas e organizações espaciais, porque não é só uma forma plana, é uma forma tridimensional, é um modelo tridimensional, de certa forma, também pode ser o tipo, tá? Normalmente se associam se adequam a usos específicos, tá? Eu vou explicar isso. Tá acabando? Eu vou interromper, tá? A aula agora e já mando outro convite, que aí a gente já entra na tipologia, ok? A gente pode ir direto hoje de novo para terminar mais cedo? Sim. Se vocês estiverem cansados, aí vocês me falam, tá? Que a gente faz uma pausa. Se estiver ficando complicado de entender, tá certo? Então, eu vou fechar aqui e mandar o convite de novo, tá?